galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Marconi Santos e nesta aula nós iremos ver sobre assunto de números ímpares. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas antes de começar essa aula, vamos recapitular um pouco o que vimos na aula anterior, que foram os números pares. A gente viu algumas definições das quais são: qualquer número par pode ser escrito na forma 2n, sendo n pertencente ao z, que é o conjunto dos números inteiros, que são os positivos, os negativos e o zero. Vimos também demonstrações e regras. Número par é um número ao ser dividido em duas partes iguais. E, por fim, a gente viu algumas terminações. No caso, quando terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, são chamados de números pares. Ficou curioso? Então, acesse o card que aparece em cima para estar assistindo a esta aula. Então, depois você volta comigo. Ou então, você continua aqui, depois você assiste a aula de números pares, tá bem? Então, vamos em frente. Então, vamos lá. Números ímpares. Número ímpar. Não é possível haver uma divisão inteira. Sendo ambas as partes iguais, sobrará uma unidade ao meio, ou posso chamar de resto, né? Então, gente, para a gente entender logo o que é um número ímpar, é aquele número que não é possível dividir por 2. Sempre deixará um resto, e esse resto será 1 quando eu dividir por 2. Por exemplo, o número 33. Se eu dividir esse número em duas partes iguais, não é possível, mas se eu subtrair uma unidade, ele vai ficar o quê? 32. E esse 32 é fácil de dividir por 2, que é quanto? É 16. Então, é 16 e eu acrescento o 1 que eu retirei. Então, é 16 mais 1, que é o resto. No caso, são duas partes iguais mais 1, que é o resto. Então, é basicamente isso a representação de um número inteiro. Vamos agora ver algumas explicações e definições, tá certo? Então, vamos lá, gente. Número ímpar, não é possível haver uma divisão inteira, tá bom? Então, não é possível haver uma divisão inteira quando o número ele é ímpar, gente. Quando ele é ímpar. Então, sendo ambas as partes iguais, sobrará uma unidade ao meio, ou eu posso dizer que seria um resto, né? A gente poderia brevemente interpretar rapidamente da seguinte maneira. Vamos lá, o número 15, ele é um número ímpar. Eu não posso dividir esse número em duas partes iguais e inteira, né? Então, eu teria que dividir o quê? O 15 menos 1, ou 15 mais 1. 15 menos 1 dá 14. Então, seria 7 mais 7. Teria aí duas partes iguais, mas não fecha o 15. Então, eu tenho que adicionar uma unidade para fechar os 15. Ou eu poderia fazer pensando no 16, né? Que seria o quê? 15 seria o quê? 8 mais 8, que é igual a 16. Menos 1 é 15. Então, eu teria essas duas maneiras para representar um número ímpar. Ou eu somaria, né, dois números inferiores, né, e metades, né, 7, 7, 14 mais 1, 15. Ou 8 mais 8, 16. Menos 1, 15. Tá bom? Então, essa é a maneira que eu quis me referir quando sobrará uma unidade ao meio. Tá bom? Então, vamos continuar e vermos aí como é que fica a definição. Veja, um número par, que é o 20, eu posso dividi-lo normalmente em duas partes iguais. Já o número ímpar, eu não posso fazer isso. Eu tenho 10 mais 10, mas sobra 1 para eu adicioná-lo. No caso do 20, eu adiciono 1, então esse 1 ele vai ficar adicionado aí no meio. Então, o que é que eu devo fazer? A gente sabe que a metade de 1 é 0,5 e 0,5. São duas partes iguais. Ou melhor, quando dividimos em duas partes iguais. Então, teríamos que 21 é igual a 10 mais 1 mais 10. E esse 1 seria quem? O 0,5 mais 0,5,
que eu incluí logo aqui abaixo, tá bom? Esse 0,5 mais esse 0,5, isso aqui é o 1, tá bom? E aí, essa parte eu somo, que é 10 mais meio, e aqui eu somo, que é meio mais 10, e obtenho 10,5 mais 10,5. Então, a conclusão que temos é que temos dois números decimais. Por que decimais? Porque são separados por vírgulas, tá bom? Então, esse aí é um número decimal, por causa que eles são separados por vírgulas. Observe que 10,5 ele tem o mesmo valor que 10,5. Conseguimos dividir em partes iguais, mas só que não são números inteiros. Ou ainda poderíamos dizer que quando dividimos um número ímpar por 2, obteremos sempre um resto 1, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, 21 é 10 mais 10, com o resto 1. Poderíamos dizer que um número ímpar pode ser dividido somente em partes diferentes. Olha só que interessante. Quando dividido em duas partes, não me refiro à metade, mas sim em duas partes, não necessariamente iguais. Olha só, uma dessas partes ela é par e uma dessas partes ela é ímpar. Veja que o 13 eu posso dividir 10 mais 3, par e ímpar. Ou 11 mais 2, ímpar e par. Então, posso dividir um número ímpar em duas partes, cujo essas partes podem ser os dois pares? Não dá. Ou os dois ímpares? Também não, né? Podemos ver claramente que 3 mais 3 é igual a 6. Então, dois números ímpares, a soma deles sempre dará um número par. E se eu pegar dois números pares, no caso 4 mais 4, esse resultado também será um número par. Então, essa possibilidade de separar, dividir esses números, somente nessas condições. Um será um par e um será um ímpar, ou um será um ímpar e o outro será um par. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e comentar aí se está gostando da aula e se está tendo dificuldade, tá bom? Para a gente vir e intervir e tirar a sua dúvida, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever e ajudar aí ao nosso canal de matemática crescer. Vamos lá. Podemos concluir que quando na divisão de um número ímpar, sendo o número par primeiro, o segundo será necessariamente ímpar. Como vimos, né? O 10 ele é um número par e o 3 é um número ímpar. E se o número ímpar for o primeiro, o segundo será necessariamente par, né? 11 mais 2, ímpar, e depois vem o par. E quando dividimos um número ímpar em duas partes iguais, essas partes não serão inteiras, e sim o quê? Decimais, tá bom? Então, o número que é separado por vírgulas, eles são chamados números decimais e não inteiros. Há situações quando dividimos um número par em duas partes iguais, podemos ter dois números iguais e pares. No caso, 40, 20 mais 20. E também podemos ter ímpares. No caso do 10, 5 mais 5. Então, vamos adiante. Não esquece de se inscrever e dar o joinha. E aí, a definição é: definimos como números ímpares os números que não são divisíveis por 2 e, quando divididos por 2, deixam resto 1. Claro que eu estou falando de quê? De uma divisão. Eu estou falando de uma divisão. Presta atenção, guarda esse nome, Divisão
inteira. Tá bom? Eu estou me referindo a uma divisão inteira, porque uma divisão decimal seria sim possível, né? Esse 1 se tornaria 0,5 mais 0,5, como a gente viu anteriormente, tá bom? Numa divisão inteira, em duas partes iguais, sempre teremos de um número ímpar o resto 1. Vamos adiante. Deixe seu comentário. Os números terminados em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9, gente, são chamados de números ímpares. Então, todo número que terminar por 1, ou por 3, ou por 5, ou por 7, ou por 9, não importa seu tamanho, ele vai ser ímpar. Olha aí como é fácil. Então, olha um exemplo. O 81, ele é terminado por um número 1. Então, o 81, sendo dividido por 2, o resultado dele é 40. E o resto é o quê? 1. Próximo número, 23, termina por quem? Por 3. Então, 23 dividido por 2 não dá. Por quê? Tira uma unidade e vai ficar 22. E 22 é 11 a metade. E o resto 1. Próximo número será o 35. Então, o 35 dividido por 2 é 17 e o resto 1. O 57 dividido por 2 é 28 e deixa resto 1. E o próximo número é o 29, né? 29, se eu tirar uma unidade, fica o quê? 28. A metade de 28, 14. Metade dividido por 2, ó. Metade de 28 é 14. E esse 1 foi para onde? Esse 1 é o resto. Tá bom, gente? Qualquer número ímpar, 2n menos 1 ou 2n mais 1, gente. Como já vimos na aula passada aqui, ó, o 2n, isso aqui referente ao quê? A um número par, tá bom? Se eu subtrair uma unidade de um número par, eu vou ter o quê? Um número ímpar. Aqui da mesma forma, ó, 2n é o quê? 2n é um número par. Então, se eu subtrair ou adicionar uma unidade a um número par, eu vou ter o quê? Um número ímpar. Então, essa é a fórmula que a gente define um número ímpar. Deixa eu apagar aqui. Sendo n pertencente aos inteiros, quem são os inteiros? São os números que são representados pelo sinal de menos, negativo, menos 2, menos 1, menos 3, menos 4 e assim infinitamente. São também representados pelos números positivos e o zero. O zero não é positivo nem negativo. Cuidado. Tem dúvida? Assiste a próxima aula aí, que eu vou deixar aí no card para que você entenda por que o zero não é positivo nem negativo. Olha só, peguei um número ímpar. N pode ser qualquer número, mas eu vou pegar só os positivos. Peguei aqui o 25. Eu vou pegar aqui a fórmula 2n menos 1. Então, no lugar de n, no lugar do n, eu vou colocar quem? O número 25. Então, esse n aqui vai ficar 2 vezes 25. Mas, professor, de onde é que vem esse vezes aí? Esse vezes, ele não precisa estar escrito aqui entre os números, mas só que ele está aí, tá certo? Ele está aí bem visívelzinho, tá bom? Tem um sinal de vezes aqui, porque a gente não precisa representar quando é número com letra. A gente já sabe que está multiplicando, né? E se tiver embaixo é dividindo, tá bom? Então, 25, ele está quem? Multiplicando o número 2. E o resultado é 50. Menos 1, eu vou ter o número 49, sendo n um número ímpar. E para n igual a 12, que é um número par, veja que no lugar do n eu vou colocar quem? O 12. E eu vou somar. Peguei a primeira situação subtraindo e vou pegar a segunda situação somando. Então, 2 vezes n, quem é o n? O n eu escolhi para ser o 12. Professor, se eu escolher qualquer um, pode ser qualquer um que esteja nessa lista aqui dos números
dos números inteiros, tá bom? Não esqueça, a lista dos números inteiros. E aí, 2 vezes 12 é 24. Mais 1, 25. Então, o n é um número par. Vamos adiante. Tá bem claro aí. Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários para a gente sanar suas dúvidas, tá bem? A soma ou subtração de dois números ímpares resulta em um número par? Eu estou afirmando que sim. Então, é verdade, com certeza. Então, vamos a algumas demonstrações, né? A soma ou subtração de dois números ímpares resulta em um número par. Vamos ver aí. Tome dois números ímpares, quaisquer. Quem são? 2A mais ou menos 1. Professor, o que é esse mais ou menos aí, professor? Vou explicar. Esse mais e esse menos simplesmente se pronuncia mais ou menos. Quer dizer que tanto faz eu colocar o sinal de mais como colocar o de menos. Tanto faz. Mais ou menos, tanto faz. Mais ou menos, tanto faz. Como mais ou como menos. Então, isso quer dizer essa representação. Mais e o menos embaixo. E some-os. Observe os resultados. Vamos ver o resultado aí. 2A mais ou menos 1. 2B mais ou menos 1. Dois números ímpares. Né? O A a gente sabe quem é. Quem é o A? O A é qualquer número inteiro, assim como o B também. Tá certo? Eu não precisei colocar para ser mais rápido. O A e o B, eles são pertencentes ao conjunto dos números inteiros, gente. A gente já viu aí no slide anterior. Tira os parênteses. E agora eu vou juntar 2A com 2B. Porque eu vou colocar o 2 em evidência. Porque está igual. Vou colocar ele em evidência, em parênteses, lá fora. É como se eu fizesse assim, ó. Eu tenho aqui o número 4 e eu tivesse aqui o número 8. O 4 quem é? É 2 vezes 2. Quem é o 8? É 2 vezes 4. Então, eu vou isolar esse 2 aqui do lado de fora. Vai ficar como? O 2 vai ficar do lado de fora. Sobra quem? 2 mais 4. 2 mais 4, quanto é? 6. 2 vezes 6, isso aqui dá 12. 4 mais 8, dá quanto? 12. Então, eu fiz uma coisa, né, para mostrar aqui o que é que eu vou fazer agora. Observe. Então, eu isolei o 2, como eu fiz aqui no exemplo, ó. Eu isolei o 2, para que você entenda claramente. Eu isolei esse 2 de uma multiplicação. 2 vezes A, eu isolei o 2. De 2 vezes B, eu isolei o 2. Sobrou quem dentro, fora do círculozinho? O 2, o mais e o 4. Tá aqui, ó. Que são o A e o B. E o sinal de mais. E aqui eu somo, né? São iguais, né? Vão ficar somados aí. E eu troco, agora, eu vou trocar esse A mais B por uma letra somente. Vai ficar 2C mais ou menos 2. Gente, observe que eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou isolar. Mas se eu isolar esse 2 aqui, vai ficar nada, professor. Vai sim. Vai ficar o número 1. Veja. Certo? Sobrou o C aqui, porque o 2 vezes C e 2 vezes 1. Então, sobrou 1. Esse C mais 1, eu vou chamar de outra letra. M de quê? De Marconi, é lógico. Então, no lugar de C mais ou menos 1, eu vou colocar 2M. Provando, gente. Agora, provando. Quem é 2M? 2M é um número par. É um número par. Então, tanto faz eu somar como subtrair dois números ímpares, será um número par. Se eu pegar aqui 7 mais 7, vai dar quanto? Vai dar um número ímpar? Vai dar um número ímpar? De jeito nenhum. Se eu pegar aqui 13 mais 13, vai dar um número ímpar? Não. Vai dar quanto? Vai dar 26. Se eu pegar aqui 3 mais 3, vai dar quanto? Vai dar 6. Olha só, sempre vai dar um número par, assim como mostra na conclusão. Portanto, somando dois números ímpares, o resultado será um número par, gente. Um número par. Vamos adiante.
Não ficou claro? Você pergunte, assista novamente, tá certo? Não fique com dúvida. A soma de um número par com um número ímpar tem como resultado um número ímpar. Então, a gente já viu isso anteriormente, mas vamos à demonstração. Para demonstrar essa propriedade, considere 2A um número par. Lógico, né? 2 vezes o A. Qualquer número que é multiplicado por 2 será sempre um número par. E 2B mais 1. Qualquer número par que eu some ou subtraia uma unidade, eu vou ter um número ímpar. Então, está claro que aqui é um número ímpar. Então, some-os. Somei. Veja aquela situação, gente. Que eu tenho 4 mais 6. 4 mais 6 é quanto? É 10, lógico. Então, o que é o 4? É 2 vezes 2. Quem é o 6? É 2 vezes 3. Tá certo? Olha só, o 2 ele está comum aqui e o 2 também está comum aqui. Você vê que eu circulei até o sinal de multiplicação, né? Esse 2, ele vem e vai ficar isolado num canto, abandonado. Então, 2. E o que sobra? Quem foi que sobrou? 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3, gente? 2 mais 3 é 5. Cuidado, não é 6 não. E 2 vezes 5 é igual a 10. Eu reescrevi essa soma de uma outra forma. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Esse 2, eles vão ficar isolados. E o A mais o B é que me sobra. Se eu pegar o A e o B e substituir por uma letra, que no caso eu vou substituir pela letra N, N de navio, então, substituindo aqui pela letra N, eu vou ter 2N mais 1. Isso aqui é um número ímpar. Então, isso aqui é uma fórmula, é a fórmula que representa o número ímpar. Então, não tem segredo, tá? E a resposta e a demonstração. Vamos adiante. Vamos a mais uma. A multiplicação entre dois números ímpares tem como resultado outro número ímpar. Vamos ver isso, né? Considere os números ímpares 2A mais 1 e 2B mais 1. Nós sabemos que o A e o B, eles são números o quê? Pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Então, eu vou multiplicar esses dois números e vou usar uma propriedade da multiplicação aqui. Qual é ela, professor? Qual é ela? Ora, o primeiro termo ele vai ser multiplicado ao primeiro termo da segunda multiplicação aqui, dos dois termos. Primeiro vezes o primeiro. E aí, eu volto para o primeiro termo e vou multiplicar o segundo termo da segunda equaçãozinha aqui, que é um número ímpar. Terminei aqui, vou para o 1. 1 vezes 2b, tá bom? Vou multiplicar aqui 1 vezes 2b e 1 vezes 1. Olha como é que fica. 4ab, 2 vezes 2, 4ab, 2 vezes 1, 2a, 1 vezes 2b é o próprio 2b e 1 vezes 1 é 1. Gente, sobrou uma unidade aqui, ó, somando. E olha só, todos esses números estão sendo multiplicados por um número múltiplo de 2. Eles serão pares, esses números aqui, ó. Todos eles serão pares, e soma de números pares será um número par. E eu adicionando a unidade, claramente é um número ímpar. Observe que, independente dos valores de A e de B, no final existe a parcela mais 1. A e B. Né? Não adianta. Observe que, independente dos valores de A, qualquer que seja o número, qualquer que seja A e B, no final existe a parcela mais 1. Tá aqui, ó. Essa parcela mais 1 vai fazer justamente que esse número se torne um número ímpar, tá bom? Então, mais uma demonstração. Essa foi até bem mais rápida, né? Então, vamos adiante. Chegamos aí na melhor parte, a parte dos exercícios. Gente,
Se você chegou até aqui, gente, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar seu like, de comentar do que você está achando da aula, desse vídeo. Se tem alguma coisa a melhorar, acrescentar, nos ajude aí a melhorar cada vez mais, pessoal. Por favor. Então vamos lá dar continuidade. Antes de dar continuidade, vamos refletir um pouco, vamos pensar. Quantos números ímpares existem entre 0 e 10? Essa é uma pergunta bem fácil, né? Quantos números existem ímpares? Existem entre 0 e 10. É bem fácil, né? 0? 0 é par, né? Então tem que ser entre 0 e 10. Então é quem? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. São 5 números, né? Ao todo aí são 5 números. Tá aí, ó. São 5 números. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. 5 números ímpares eu tenho entre 0 e 10. E observe que eles são dois números pares. E o 0 é o menor número natural. Lembra dos números naturais? Que é representado por essa letra N. Quem são eles? É o 0, o 1, o 2, o 3 e assim segue infinitamente. Então, o menor deles é o 0, gente. O menor deles é o 0. E aí, vamos continuar. Logo, a quantidade de números ímpares é a metade do maior valor, quando tem como primeiro número o 0. Então, quando o primeiro número for 0, opa, é o nosso caso, gente, ó. Olha só, quando o nosso caso aqui, quando começar por 0, o nosso resultado final será o quê? A metade desse valor. Mas, professor, e se esse valor for ímpar, como é que fica? Como é que fica? Ora, vai dar um número decimal. Então, você tira a parte decimal. Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, quantos números ímpares existem entre 20 e 30? Aí, eu tenho 21, 23, eu tenho o 25, o 27 e o 29. Também são 5 números, né? Ó, 20 e 30. Eu tenho 5 números. Qual é o procedimento? Podemos usar a seguinte forma para encontrar a quantidade. Subtraímos o maior pelo menor. O resultado, dividimos por 2. Podemos fazer para as duas situações, veja. 10 menos 0 é 10. 10 dividido por 2, 5. Está aqui a quantidade de números. Podemos fazer 30 menos 20 é igual a 10. 10 dividido por 2 é 5. Simples, né? Simples. Então, reflita aí sobre isso. Vamos continuar. Olha só, quantos números ímpares existem entre 1 e 10? Olha o primeiro número. Olha o primeiro número. Né? É um ímpar. E depois é um par. Quem são eles? 3, 5, 7 e 9. Observe que já diminuiu uma quantidade. Já diminuiu. Não é a metade do 10. Já é uma unidade a menos. Como já vimos, né? Agora, quantos números ímpares existem entre 21 e 30? Então, vamos lá. Quem são eles? Isso aí, né? 23, o 25, o 27, o 29... 4 números ímpares. Nessas duas situações em que o primeiro número ele foi ímpar e o segundo foi par. Você vê que a unidade já diminuiu uma unidade em relação à situação anterior. Podemos usar a seguinte forma para encontrar a quantidade. Subtraímos o maior pelo menor, o resultado dividimos por 2. Foi o que a gente fez anteriormente. Mas só que tem um porém. Quando eu pegar 10 menos 1 dá 9, a metade de 9 é 4,5. Assim como 30 menos 21 é 9 e a metade de 9 é 4,5, eu tenho dois números decimais. Então, a nossa conclusão aqui é, se o resultado aqui é 4, então nos resta retirar essa parte decimal. Nestas duas situações, temos um número decimal. Então, retiramos a parte decimal e teremos a quantidade que desejamos. Veja lá, 4,5 menos a parte decimal é o 4. Então, quando um for ímpar e o outro for par, subtrai, divide por 2 e retira a parte decimal. Porque a soma de um número ímpar com um número par será sempre um número ímpar. A gente acabou de ver uma demonstração sobre isso.
Sem dúvida, volta o vídeo, assiste lá de novo. E a terceira e última reflexão é sobre quando dois números forem ímpares. No caso, o 1 e 11. Qual é o resultado que vamos ter, né? A quantidade são 4 números também. São 4 números também. Então, só será 5 quando os dois forem pares? Exatamente. Então, quando os dois forem ímpares, eu vou dividir, vou subtrair a metade, eu vou retirar uma unidade? Exatamente. Ou então vai tirar a parte decimal. Vamos ver aí como é que vai ficar nessa situação. Eu tenho 3, 5, 7 e 9. Né? Números ímpares entre 1 e 11. Observe que 1 e 11 são ímpares. Agora, quantos números ímpares existem entre 21 e 31? A mesma quantidade, né? 23, 25, 27 e 29. 4 números ímpares. Podemos usar a seguinte forma para encontrar a quantidade. Subtraímos o maior pelo menor, o resultado dividimos por 2. Foi o que a gente fez anteriormente. Então, como é que fica? 11 menos 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 31 menos 21, 10. 10 dividido por 2, 5. Mas, pessoal, 5? Aqui é 4. Então, nessa situação, quando os dois forem ímpares, a gente vai ter que retirar uma unidade. Nestas duas situações, temos 5 como resultado, mas a quantidade são 4 números ímpares. Logo, subtraímos uma unidade do resultado. 5 menos 1, 4. 4 números ímpares. Essa é a resposta. Agora, vamos à nossa primeira questão. E aí, gente, qual é a resposta? Não precisa nem pensar muito, né? Depois dessa explicação aí, 100 menos 0... 100, 100 dividido por 2, 50. 50 é a resposta correta. Então, o gabarito, letra C. Mas uma observação, tá aí os números que a gente queria. Eu fiz questão de escrever de um por um para você entender quem são eles, gente. Vamos lá, gente. Se eu quiser saber de um número bem maior, digamos o número 325 e o intervalo que eu quero é para 1813, por exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que subtrair o maior, 1813, pelo menor, que é 325. Então, 5 para 3 não dá. Eu tiro a unidade daqui, que vai ficar 0, e aqui vai ficar o 13. Então, 13 menos 5 vai ficar 8. E aqui o 0 é menor do que 2, não dá, né? Tirou a unidade do 8, que vai ficar 7. E aqui vai ficar 10. 10 menos 2 é 8 também. Então, sobra o 7 menos 3, que é 4 e 1. Então, esse resultado, observe que ele é um número que é um número par. E aí, esse resultado, eu tenho que ainda dividir ele por quanto? Por 2. Dá para dividir sem precisar fazer essa chavezinha, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar 14, que é 7. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Vou descer o 8, que vai ser 4. E dá 0. Vou descer o 8, que vai ser 4 novamente. E então, eu tenho o resultado que 744. Como são dois números ímpares, né? Eu vou ter que tirar uma unidade. Então, eu tenho 743 números ímpares no intervalo de 325 e 1813, gente. Então, como a gente viu na regrinha anterior, no slide anterior. Então, é isso. Como é que se faz com um número maior? Então, poderia ser dois números pares, poderia ser um número par e um ímpar, um par, e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso, gente. Vamos adiante. Qual é o número ímpar com 3 algarismos distintos? Vamos lá. Quem são os algarismos? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. O que é que acontece nessa questão? Quando falamos na situação de distintos, gente, quer dizer que eu não posso repeti-los. Quando eu falo qual é o maior número, a gente pensa, vixe, eu penso logo no maiorzão. Vamos lá, no maiorzão. Quanto é? 9, 9, 9. Por que só 3, professor? Porque é 3 algarismos.
Distintos. Então, eu penso logo assim. Mas só que é distintos. Não pode ser iguais. Então, a gente já vai olhar para a questão aqui e vai fazer o quê? Eu vou descartar essa, eu vou descartar essa e vou jogar no lixo essa, gente. Olha aí que legal. Já tem uma resposta, né? Que bonito. Mas vamos lá entender. Se colocarmos o algarismo 9, ele não pode mais ser repetido. Então colocamos o imediatamente superior, que é o 8. Como se trata de um número ímpar, o próximo número é o 7, que é ímpar. Pronto, fechou a questão. Tá claro aí? Fechou a questão. A resposta é a letra A. Vamos adiante. Terceira questão. Prove que a soma ou a subtração de dois números ímpares resulta em um número par. A gente já viu isso na demonstração, né? Prove que a soma ou subtração de dois números ímpares, né? Dois números ímpares. Vamos pensar um pouco. Vamos fazer aqui um paralelo bem rapidinho. Dois números ímpares. Vamos lá. A soma ou a subtração de dois números ímpares. Vamos lá. 7 menos 3 dá quanto, gente? 7 menos 3, 4. Resultado, número par, né? 2A menos 1 mais 2B menos 1. Veja, 2A mais 2B menos 1 mais menos 1 menos 2. Então, eu isolo esse 2 aqui na multiplicação. A gente já viu. Se não viu, volta. E vou A mais B menos 2. Esse A mais B eu vou substituir pela letra C. Então, vai ficar 2C menos 2. O que é que eu faço? Isolo 2. Sobra quem? C menos 1. E esse C menos 1 eu posso substituir pela letra N. E o resultado que eu tenho disso aqui é a letra 2N. E 2N é o quê? Número par. Acabei de demonstrar. Mas vamos ver aí na tela a soma desses dois números, né? Somei, tirei os parênteses, isolei 2A mais 2B e mais ou menos 1. E mais ou menos 1. Então, 2A mais B, né? Isolei o 2 e sobrou ali mais ou menos 2. E eu substituí A mais B pelo C, como eu fiz aqui, ó. Foi o que aconteceu? 2C mais ou menos 2. No caso, eu fiz com menos. E aí, eu pego o 2 e isolo. Sobra quem? C mais ou menos 1. Porque esse 2 está multiplicado por 1, né? Então, fazendo C mais 1 igual a M, eu vou ter o quê? Que esse C mais ou menos 1, ele vai se transformar na letra M. Então, eu vou ter apenas 2M, que é um número par, gente. Não esqueça, não esqueça. Esse símbolo aqui quer dizer mais ou menos. Mais ou menos. Não esqueça. Esse símbolo é mais ou menos, tá bom? Então tá aí a demonstração. Fiz de duas fórmulas usando o sinal de menos, né? E aqui usei o sinal de mais ou menos, tá bom? Que a gente obtém sempre o mesmo resultado. Vamos adiante. Demonstrado. Quarta questão. Qual dos números abaixo é um número ímpar? Pessoal, 56 é um número ímpar. Olha a terminação dele. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são considerados o quê? São considerados números pares, gente. Então, isso aqui já está fora. Item B, 5,7. Separado por vírgula. Isso aqui é o quê? É o quê? É um número decimal. Então, tá fora. É um número decimal. E esse aqui, gente? 4, ele é um número o quê? É uma dízima, né? É uma dízima. É uma dízima o quê? Periódica. Por que periódica? Porque o 5 está se repetindo. Aqui do de baixo, vamos lá.
Pessoal, termina por 9. Tem vírgula? Não. Ótimo. Então, minha resposta é a letra D, gente. É a letra D. Muito fácil, muito simples. Tá aí. Letra D. Tá aí, gente. Tá marcado. Vamos agora para a quinta questão. A soma de um número par e um número ímpar resulta sempre em um número... E tem A, B, C e D. Par, ímpar, dízima ou decimal? Um número decimal e dízima já estão descartados, né? Já estão descartados. Vamos lá. A soma de um número par. Número par é no formato de quê? 2A. Um número ímpar é no formato de quê? 2B mais 1. Vamos lá. Isolando 2 aqui, eu vou ter A mais B mais 1. Substituindo esse A mais B aqui pela letra C, eu vou ter 2C mais 1. Acabou-se. Já era. É o que, gente? É um número. É o que, gente? É um número ímpar. Simples. É um número ímpar. Gabarito. Vamos adiante. Sexta questão. O resultado da divisão de um número ímpar em duas partes iguais é um número ímpar em duas partes iguais, gente. Se a gente pegar um número ímpar e dividir duas partes, vamos lá, o 1 é um número ímpar. Ele dividido em duas partes é 0,5. É 0,5. Né? É dois números decimais. Vamos lá, vamos pensar no outro número aqui. Vamos pensar no 19. 19 é 18 mais 1. Então, é 9,5 mais 9,5. Olha aí. Sempre vai dar o quê? Um número decimal, né? Já era. Gabarito, resposta, letra D. Vamos adiante. Sétima e última questão para fechar, número da perfeição, número 7, né? Qual é o menor número ímpar com 4 algarismos distintos? Eita, esse aí é 4 algarismos distintos, mas só que é o menor. Então, já tenho que pensar nos menores. Então, quais são os algarismos? A gente já viu que é de 1 a 0. E a gente sabe que eles são sem repetição. O que é que acontece? Olha aí, gente. A letra B já era. A letra C também. O 1 está se repetindo duas vezes. Aqui se repete 4. Aqui, opa, não. Aqui o 0 e o 1 se repete. Então, tchau. Já sei qual é a resposta. Muito simples. Vamos à conclusão, então. Não podemos iniciar pelo menor número 0. Então, se eu iniciar por 0, 0, 1, 2, 3. Tá aí, professor, tá certo? Não, não. Isso aqui é um código, tá bom? Isso aqui é um código. Se é um código, não vai fazer parte de um número. Isso aqui é uma sequência, código, mas não um número. O número tem que começar pelo número. Menos o 0. O 0 não é considerado uma contagem. Vamos adiante. E aí, o menor primeiro número será quem? O 1. Em seguida, o 0 volta para a jogada. Em seguida, o 2 e, por fim, o número 3. Que o gabarito é a resposta na letra D. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim dessa aula. Eu queria agradecer pela paciência. Se você chegou até aqui realmente, gente, meus parabéns. Eu agradeço muito, tá bom? Por ter assistido essa aula. E eu só lhe peço 3 coisas, né? Que você possa se inscrever nesse canal, gente. Que você possa dar o seu like e comentar para ajudar ao canal crescer cada vez mais, gente. Porque assim, dá um trabalho para a gente preparar um material desse, pesquisar a questão e tá aqui ministrando, editando esses vídeos para você de antemão. Então ative o sininho para receber mais dessas aulas. Então é isso, gente. Muito obrigado e tchau!